Quando gerar uma DARF para pagar o imposto, muita gente tem essa dúvida e muita gente confunde até uma DARF com a própria declaração, né? Pagar o imposto, como declarar esse imposto. Então nesse vídeo eu vou te mostrar quando que você deve gerar uma DARF para um pagamento. Todos os dias, ao meio-dia, eu estou postando um vídeo sobre imposto de renda aqui no canal. E eu tenho uma playlist para te ajudar na sua declaração, que está aqui no card aqui em cima. Meu nome é Antônio, aqui do canal 1% Investidor, e eu já quero te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Assim você fica por dentro de todo o conteúdo novo que está saindo por aqui, tá? Seguinte, primeira coisa que você precisa saber, o que é uma DARF, né? DARF significa Documento de Arrecadação da Receita Federal. É uma guia, é um boleto para você pagar o seu imposto, tá? Quais são os casos que você deve pagar uma DARF? Sempre quando você tem um lucro. Se você não tem prejuízo, você não paga DARF. Se você tem lucro, você paga DARF, tá? Primeira situação, no caso das ações. Quando você compra uma ação e vende essa ação no mesmo dia, isso caracteriza o day trade, tá? E o day trade não tem isenção de imposto. Qualquer lucro que você tiver, você tem que pagar essa DARF. E no caso do day trade, é o valor de 20% do seu imposto. Então, se você lucrar R$100, você vai ter que pagar 20% de imposto. Você vai gerar essa DARF e vai pagar ela. Qual que é o prazo para você pagar essa DARF, tá? É até o último dia do mês seguinte. Então, se você fez um day trade, por exemplo, no mês de janeiro, você tem até o último dia de fevereiro para pagar essa DARF, para gerar essa DARF e fazer o pagamento, tá? Então, primeira situação no day trade. Se você tiver um prejuízo no day trade esse mês e no mês que vem você tiver um lucro, esse prejuízo abate o lucro do mês que vem. Então, por exemplo, você teve um prejuízo agora de R$50 e você teve um lucro, por exemplo, de R$150 no mês que vem. Então, R$50 abateu R$50 do lucro. Então, você não vai pagar 20% sobre 150. Você vai pagar 20% sobre somente R$100, tá? Todo o prejuízo abate o lucro. Segunda situação, se você comprar uma ação e vender em dias diferentes. Aí isso chama-se swing trade, tá? Quando você faz um swing trade, compra e vende em dias diferentes, se você vender abaixo de R$20 mil por mês, você é isento de pagar imposto. Se você vender acima de R$20 mil por mês, você precisa pagar 15% de imposto sobre o lucro. Mas atenção, esses R$20 mil não é o lucro, esses R$20 mil é o valor total da venda no mês, tá? Então se você vender, por exemplo, R$21 mil e você não tiver tido lucro, você não vai pagar DARF nenhuma, tá? Agora se você tiver vendido, por exemplo, R$21 mil e tiver um lucro de R$500, você vai pagar 20% de imposto sobre o lucro de R$500. Então 20 mil é o valor total da venda e não o valor do lucro. Então, segunda hipótese para emitir uma DARF, quando você vende uma ação num dia diferente do dia da compra e você tem um lucro numa venda acima de R$20 mil no mês. Aí é 15% de imposto sobre o lucro, tá? Outras situações que você tem que pagar uma DARF, no caso dos ETFs e no caso dos BDRs também, tá? Só que no ETF e BDR não tem mais essa isenção. Então você vai emitir a DARF e você vai fazer o pagamento se houver o lucro, tá? Sem isenção nenhuma. E quando a gente fala agora de ações estrangeiras, se você tiver uma ação nos Estados Unidos e essa ação te gerar um lucro, você tem uma isenção lá de R$35 mil por mês. As ações brasileiras, a isenção é de R$20 mil por mês e no exterior essa isenção é de 35 mil, uma isenção maior e isso é um ponto super positivo. Então se você tiver uma venda abaixo de 35 mil nos Estados Unidos, você não precisa pagar nada. Se o valor total da venda passar de 35 mil, aí você tem que emitir uma DARF e fazer o pagamento do imposto, tá? Então essas são as situações principais que você precisa emitir uma DARF e fazer o pagamento. Lembrando sempre que esse pagamento deve ser até o último dia do mês seguinte. Não é igual à declaração. A declaração é uma vez por mês, lá no mês de fevereiro, no mês de março, né? A DARF não. Todo mês você vai pagar a DARF se você tiver tido um lucro no mês anterior, beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado e até o próximo.